Oi pra todo mundo, eu sou a Ana e hoje eu tô aqui pra pagar mico na internet e revelar todas as minhas manias e as minhas esquisitices, respondendo a tag dos hábitos de leitura. Eu tô respondendo essa tag por conta de um pedido de uma das inscritas do canal, que é a Bárbara. Bárbara é super fofa, sempre comenta os vídeos. E ela deixou um comentário um tempinho atrás, pedindo pra eu falar dos meus hábitos de leitura. Então, eu rastrei essa tag, que é antigaça. Ela foi criada, até onde eu sei, por um canal gringo, canadense, da Ariel BC. E já foi traduzida para português há muito tempo, já rodou aí pelo Booktube brasileiro bastante. Então eu vou me dar o luxo de responder essa tag. E é claro que para responder eu empilhei livros para servirem de exemplos, tá? Porque eu não me contei. Então vamos começar. Primeira pergunta da tag é: você tem um local específico em casa para ler? Sim e não. As minhas respostas são sempre babacas desse jeito, né? Elas nunca são objetivas, mas eu vou explicar por quê. Sim, porque o meu lugar preferido para ler, com certeza, era a minha cama. Eu sempre gostei de ler deitada na minha cama, ou, como segunda opção, deitada no sofá da sala, certo? E isso se mantém até hoje. Isso começou quando eu era criança e até hoje é verdade. Porém, eu sou o tipo de leitora que tá sempre com um livro enfiado numa bolsa ou na mochila. Então, eu leio realmente em qualquer lugar, tá? Eu leio na rede, na varanda, eu leio no trem, eu leio em pé no metrô, equilibrando a minha mochila. Tem uma posição ideal, tá, gente? Você bota a mochila na frente do seu corpo, segura com a mão esquerda no metal, quando você tá em pé, e apoia o livro aqui assim, em cima da mochila, ó, é perfeito. Só quando você tem que virar a página que você tem que soltar, tá? Então vira a página na parada. Mas dá certíssimo. Eu leio, assim, se eu tiver com o livro na mão e eu ficar muito tempo no elevador para subir 20 andares, eu vou abrir o livro e ler mais uma frase dentro do elevador. Eu leio em sala de espera do dentista. Eu leio na fila do banco, se estiver esperando para ser atendida pelo gerente. Eu levo o livro pra pracinha, entendeu? Para pegar sol. Eu levo o livro para qualquer lugar. Então, sim, eu tenho um lugar específico preferido, mas eu leio meio que em qualquer lugar, tá? Marcador de página ou pedaço de papel? Ou qualquer pedaço de papel? Essa é a segunda pergunta da tag. Minha resposta: primeiro, eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal. O canal tem tipo 16 vídeos, mas tem um vídeo sobre marcadores de página. A resposta é resumida. Se você não quiser ver um vídeo de quase uma hora sobre essa bobagem, eu tenho uma caixinha de marcadores de papel. Já fiz muita tentativa e erro, tá? E os que eu mais gosto são desse tipo aqui, ó. Eles são pequenininhos, são magnéticos, eles são plastificados e eles são leves, tá? Esses eu compro principalmente em papelarias, lojas como a Miniso vendem esses aqui, lojas como Livraria da Travessa vendem isso. Eu tenho um monte e eu vou revisando entre eles, certo? Isso sim, para livros normais de ficção. Quando eu tô lendo alguma coisa que tem um papel muito fininho, se for muito, muito fino mesmo, eu uso marcadores tipo flags de papel. E na minha Bíblia, especificamente, eu uso muito esses aqui que também são plastificados e flagzinhas, tá vendo? Porque eles são muito leves e eles não danificam o papel da Bíblia. Então, por exemplo, a minha Bíblia hoje eu tô lendo 2 textos diferentes nela, né, no longo prazo, que eu tenho que manter marcados. Eu não boto marcador magnético. Eu tenho um aqui assim, ó, tá vendo? Bem pequenininho aqui, no final, aqui no topo, é um desses flagzinhos plásticos. Tem um no Antigo Testamento e um no Novo. Um é a leitura que eu faço sozinha, o outro é a leitura que eu tô fazendo com o meu grupo de estudo bíblico. Então, flags, muito pontualmente, principalmente livros que eu tô usando que tem um papel muito, muito fino, né, como o papel de Bíblia, e marcador magnético é a melhor coisa do mundo. Prosseguindo, próxima pergunta. Você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo, ler uma certa quantidade de páginas. Esse negócio de quantidade de páginas eu tô testando recentemente, tá? Até agora não funcionou muito bem não, porque se eu sentar para ler 30, eu vou ler 50. Se eu sentar para ler 40, em outros dias eu vou ler 8 e vou ficar chateada porque eu só li 8. Então eu tento não me limitar muito por quantidade de páginas. Capítulo nem sempre é possível. Tem livros com capítulos gigantes. Porém, eu não sou uma Bárbara. Então, Bárbara no sentido de selvagem. Eu tento terminar pelo menos o parágrafo, tá? Parar no meio do parágrafo pra mim é meio complicado.
Em outros casos, às vezes o livro, ele tem uma quebra, assim, mesmo no meio do parágrafo, no meio do capítulo, e que dá para parar ali no meio. E aí eu uso essas quebras, entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui um livro que tenha isso, ó. Claro que agora eu não vou achar nenhum, é óbvio. Vou pegar um romance que tenha isso. Por exemplo, aqui, ó, no meio do capítulo, tem uma quebrinha assim, ó, tá vendo que é só pulou uma página, eu digo que realmente é uma quebra dentro do capítulo, aí eu paro aqui. Ou eu paro mesmo no final do capítulo. Agora, no mínimo, eu tenho que parar no final do parágrafo, tá? No meio da frase, no meio do parágrafo, meio difícil. Outro exemplo que eu tinha pegado, Flores para Algernon. Esse livro aqui, ele é dividido em entradas de diário. Então, como as entradas de diário nunca são super longas, sempre que acaba... Aqui, por exemplo, acabou a página e acabou a entrada do diário. A próxima página vai começar só na próxima data, na próxima entrada. Aí eu paro aqui, entendeu? Eu tento fazer isso. Nem sempre funciona. Mas eu tento. Próxima pergunta. Você come ou bebe enquanto lê? Vamos começar a falar das bizarrices. Tá? Sim, definitivamente eu como e bebo enquanto leio. Mas não cai nada nos meus livros faz bastante tempo, porque eu já faço isso há muito tempo, eu já estou treinada, entendeu? A minha coordenação motora já foi devidamente ajustada. O que acontece? Se eu estiver lendo ou estudando à mesa, numa escrivaninha, com todo conforto, provavelmente eu vou estar com a minha garrafinha de água, tá? Isso aí é fato, eu vou parar várias vezes para beber água. Agora, qual que é o problema? O problema é que uma das maneiras que eu mais costumo ler é nos meus intervalos de refeições, quando eu estou fazendo uma refeição sozinha, incluindo intervalo de almoço do trabalho. Se eu sair para almoçar com os meus colegas, é claro que eu não vou levar um livro. Mas se eu for almoçar sozinha, eu vou levar um livro. E aí existe toda uma técnica, porque eu começo a ler ainda durante a refeição, e aí quando eu termino de comer, eu continuo lendo mais um tempinho até completar ali aquela 1 hora do almoço. A parada é a seguinte, ó, isso funciona muito bem com comidas como sopa, ou nhoque, ou ravioli, alguma coisa que você não precisa cortar. Então, funciona. O que acontece? É o livro numa mão, ó, eu vou demonstrar, e o talher na outra, tá entendendo? Ó, multitasking, certo? Se você tem que parar pra cortar comida, você tem que tá com o marcador de página, aí você fecha o livro, corta a sua comida, abre de novo e ó, continua. Sacou? Funciona, gente. Mas precisa de treino. Eu comecei a fazer isso quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade. E até hoje é uma mania esquisita. E eu sinto que as pessoas estão no restaurante, olham pra mim e passam com aquela cara. E é isso mesmo, tá? Sim, eu como e bebo enquanto eu leio. Eu sei, é heresia. Pergunta 5. Você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Esse grau de multitasking cerebral eu não consigo, tá? Pra mim não dá. A TV é minha inimiga. Se você quer me ver irritada, é quando eu tô na melhor parte do livro, da história, deitada na cama, à noite, lendo antes de dormir, e meu marido liga a televisão do quarto, ao mesmo tempo, pra ver Netflix. Essa dói na alma, porque aí não dá certo, entendeu? São duas informações verbais ao mesmo tempo, trava o sistema. Então, assim, eu até consigo ouvir alguns tipos específicos de música quando eu tô lendo ou fazendo algo que me exige muita concentração. Por exemplo, quando eu tô no trabalho fazendo simulação, programando, alguma coisa assim, eu às vezes consigo ouvir música enquanto eu tô fazendo isso. Quanto mais automatizada for aquela tarefa mental, mais eu consigo conjugar com música. Principalmente se for música instrumental e uma música que eu não conheça bem. Se for uma música que, mesmo instrumental, eu conheça muito, por exemplo, eu já ouvi 500 vezes as 4 estações de Vivaldi. O meu cérebro vai querer acompanhar a melodia. E aí eu não consigo ler. Tem que ser algo, por exemplo, cantado em japonês, que eu nunca ouvi, entendeu? Algo numa língua esdrúxula, que eu não sei nenhuma palavra, que meu cérebro não vai tentar decodificar enquanto eu tô lendo. Se ele tentar fazer esse esforço, já desaba toda a construção mental, tá? Agora, uma vez que eu começo a ler, eu tendo a entrar ali num hiperfoco, atingir aquele estado de flow, e eu consigo, às vezes, ficar horas naquele mundinho. Nesses casos, depois que eu já entrei nesse estado, às vezes pode estar o mundo caindo em volta e nada está acontecendo.
Tô lendo há 10 minutos no metrô, mano, pode entrar o comando vermelho no trem, eu não vou notar, tá? Isso, inclusive, é meio perigoso e eu não tenho andado tanto de trem lendo como antigamente, porque eu notei que é meio perigoso. Pergunta 6. Um livro de cada vez ou vários? Outra pergunta que eu vou ter que responder com depende. Idealmente, eu só gosto de ler uma história de cada vez, tá? Dificilmente eu vou pegar 2 romances clássicos, tipo David Copperfield e o Conde de Monte Cristo ao mesmo tempo. Isso vai dar errado. Já sei que vai dar errado. Não gosto. Porém, existem algumas nuances nessa pergunta. Porque, por exemplo, existem coisas que a gente estuda e coisas que a gente lê, certo? Hoje eu entrei no estado da minha vida que, por exemplo, eu estou sempre estudando algum livro da Bíblia. Muito devagar, mas eu estou sempre estudando algum texto da Bíblia num longo prazo. Então, sim, hoje necessariamente eu estou sempre lendo 2 coisas ao mesmo tempo. Eu estou acompanhando aqui 2 leituras bíblicas, a do meu grupo de estudo bíblico e a minha pessoal, ao mesmo tempo que eu estou lendo um romance, certo? E isso funciona, porque, de novo, são 2 atividades que pra mim ficam muito separadas. Uma eu tô lendo, outra eu tô estudando. Agora, às vezes acontece de eu começar, por exemplo, como eu comecei recentemente, o Havaí, do James Michener. É um livro de 1000 páginas, tá? Eu me comprometi, eu fiz esse compromisso comigo mesma, de eu ler muito devagar. Eu só leio esse livro quando eu tô em casa, eu não levo ele pra rua, e eu só leio algumas poucas páginas por dia. E aí eu tô lendo outras obras de ficção ao mesmo tempo, certo? Porém, são obras geralmente de outros gêneros ou formatos. Por exemplo, se eu estiver lendo o Havaí, do James Michener, que é um romance histórico grandão, certo? Daqueles grandões. Eu posso pegar casualmente alguma coisa no meu Kindle para ler ali rapidamente um texto mais curto e isso não interfere, entendeu? Eu posso pegar um HQ para ler ali na tarde de sábado, como eu fiz ontem, e isso não interfere, entendeu? Então, assim, eu consigo até conjugar mais de um livro de cada vez, porém sob determinadas limitações aqui que meu cérebro impõe. Senão eu começo a misturar tudo e eu começo a me cansar e eu largo alguma dessas leituras. Mesmo que eu esteja gostando de todas elas, sabe? Já aconteceu, inclusive esse ano aconteceu. Depois eu vou mostrar um livro com que isso aconteceu. 7ª pergunta da tag: ler em casa ou em qualquer lugar? Já falei que eu leio em qualquer lugar, né? Vou mostrar mais uma bizarrice. Eu não quis mostrar nesse do vídeo pra não sair todo mundo correndo e alguém pelo menos chegar na metade. Então, eu leio até debaixo d'água, tá? O que eu quero dizer? Eu sou a pessoa louca que leva livro até pra praia e pra piscina. Não que eu vá muito à praia ou à piscina, mas quando eu vou, eu provavelmente vou ter um livro dentro da bolsa e vou ficar lutando contra os elementos porque eu vou querer ler nesses lugares. Então, assim, uma das bizarrices que eu já comprei na minha vida, gente, juro por Deus, não sei se vocês já viram isso aqui pra vender alguma vez, sumiu do mercado depois que eu comprei. Isso aqui é uma Bíblia à prova d'água, sem brincadeira. É só o Novo Testamento, mas é o texto completo do Novo Testamento, na nova tradução da linguagem de hoje. O papel, ele não é exatamente papel, ele é como se fosse um plástico fininho, tá? Bem maleávelzinho. E é a Bíblia inteira mesmo, com capítulo, versículo, subtítulo, tudo no Novo Testamento aqui. Porém, se você derrubar a água aqui, a água desliza por cima dessa superfície e não molha a Bíblia. Ela até pode grudar um pouco as páginas uma na outra, mas você solta, passa uma toalha e nada acontece, entendeu? E assim, quando eu digo que nada acontece, acontece mesmo, porque eu levei isso aqui uma vez para um retiro de carnaval. E aí eu fui pra piscina com a minha Bíblia. Aí as crianças que estavam em volta falaram: como assim, tia? Você tá lendo aqui? Vai molhar. Eu falei: não vai molhar não, essa aqui é a prova d'água. Cara, o menino não pegou a minha Bíblia e jogou dentro da piscina. Juro por Deus. Eu levei 1 hora secando, mas não ficou nada. Não estragou em nada, tá perfeita até hoje, certo? Então a gente fez um teste disso daqui, tá? Nas piores condições possíveis, e é verdade, debaixo d'água. Se eu encontrar algum dia de uma editora que faça a Bíblia inteira assim, eu juro que eu compro. E se eu encontrar determinadas outras obras aí que eu já li 20 vezes, eu também compro, tá? Muito útil, muito, muito útil. E eu comprei isso aqui, na época meu marido ainda tava no exército, tá? E ele falou: cara, isso é muito útil pra levar pra acampamento, porque a gente fica na chuva, passa pela lama, todo tipo de desgraça, entendeu? Tem que levar uma Bíblia, né? Se você for pra guerra de verdade, você vai querer levar uma Bíblia. Então, por favor, editoras, ouçam essa ideia. É muito boa. Fecha parênteses. Pergunta número 8. Você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Vamos lá. 98% das vezes na minha cabeça,
tá? Não sou o tipo de pessoa que lê em voz alta, até porque eu leio bem mais rápido do que a minha voz acompanha. E olha que eu falo rápido. Mas há algumas exceções. Vou mostrar algumas. A principal é poesia, tá? Poesia que você esteja lendo no idioma original. Por exemplo, eu tenho esse boxezinho aqui, que é um box de um livro só dos Lusíadas de Camões. Isso aqui merece ser lido em voz alta, praticamente em sua totalidade, tá? Para você realmente saborear esse negócio, é interessante que você leia em voz alta. É claro que não é o ideal fazer no metrô, mas recomendo, faz diferença. Você começa a apreciar as nuances do ritmo, das escolhas de palavras, faz diferença, acredita em mim. Outro livro que eu li também, que lê em voz alta, parar e reler em voz alta determinadas frases, fez muita diferença, acrescentou muito, esse aqui. O Paraíso Perdido, do John Milton. Eu li nessa edição bilíngue e eu acabei lendo ele em inglês e não em português. Então eu li no original e eu pude realmente sentir aquele trabalho da linguagem que o John Milton fez no inglês, para contar a história. Tem passagens belíssimas e que não dá para traduzir essa beleza toda, gente. É fato, tá? Sempre que você puder ler algo na língua original, faça. Eu sei, é pedir demais num país de analfabetos ou de analfabetos funcionais? Porém, se você tem essa oportunidade, faça o esforço e tente. Faz muita diferença. A tua leitura ganha metros de nível, assim, sobe assustadoramente de qualidade, tá? Outra exceção a essa regra de ler só na minha cabeça foi quando eu comecei a ler o Tolkien em inglês. Por exemplo, a última vez que eu li nesse box aqui, que tá todo detonado porque fizeram o box num material ruim, tá? Que é aquele plástico para imitar couro, e ele fica todo lascado. Mas o texto é o texto integral em inglês. E Tolkien é um autor traduzido e outro autor completamente diferente se você ler em inglês. Existe uma musicalidade, um ritmo, uma delicadeza na escolha das construções e das palavras que você só vai conseguir pegar por completo o tom daquela ambientação do mundo que ele criou no original. Me desculpa. Eu sei. Você está sendo preciosista. Pra mim fez muita diferença. Tá bom? Então, Tolkien, sim, é um desses livros que eu tô lendo e eu paro pra reler uma frase em voz alta só pra saborear. Porque faz muita pena. Vale muito a pena. Tá? Bom. Fiz uma besteira? Não. Pergunta 9. Você lê tudo ou pula páginas? Quando eu li essa pergunta a primeira vez, eu falei assim, como assim pula páginas? Tá. Depois eu fui ver as tretas da internet e eu entendi que tem gente que efetivamente pula tudo menos os diálogos e essas bizarrices. Gente, eu sou estranha, mas não tanto. Geralmente, se eu estou lendo um livro, eu estou lendo o livro. É claro que eu quero ler tudo. Eu leio a orelha, eu leio a capa, a contracapa, as recomendações do início, os blurbs, a ficha catalográfica, o índice. Eu costumo fazer com os meus livros, tá? Mesmo de ficção, aquilo que o Mortimer Adler, no Como Ler Livros, chama de leitura inspecional. Antes de eu começar a ler, eu leio o livro por fora, eu folheio, eu vejo se ele tem sumário no final, ou índice no final, se ele tem lista de nomes. Em livro de fantasia isso faz diferença, tá? Vê se tem mapa, vê se tem genealogias no final, vê se tem um apêndice com uma linha cronológica, vê se tem uma relação de termos que só existem naquele universo que foram explicados pelo autor, lê a introdução, lê o prefácio, lê as notas do autor, lê. Eu leio tudo, tá? Geralmente eu dou uma rodada no livro todo pra ver o que ele tem de recurso, e aí eu começo a ler e eu leio do início ao fim. Existem as exceções? Sim, claro que existem as exceções. Se você tá estudando um assunto, nem sempre é possível você ler tudo. Eu fiz faculdade de engenharia, gente. É impossível ler os meus livros textos do início ao fim. Eu não li o meu livro de cálculo todo. Não dá, entendeu? Quem já tentou sabe, não dá. Então a gente começa a fazer também, quando a gente está estudando, leitura sintópica, que também o Mortimer Adler fala no livro dele. Você tá puxando trechos de determinados livros para chegar numa síntese de uma nova ideia que você está construindo, certo? Isso existe. Eu faço isso eventualmente. Mas a maioria dos livros que eu leio, eu tô lendo e não estudando, então geralmente eu não faço isso.
A outra exceção, obviamente, que eu já mencionei aqui, leitura da Bíblia. Não é sempre que eu vou ler o livro inteiro que eu estou lendo para pegar o contexto inteiro daquela passagem. Hoje eu fui à igreja, foi pregar um trecho de Mateus 7, e a gente não leu o capítulo inteiro de Mateus 7, nem a gente leu o livro inteiro de Mateus 7. A gente leu um trecho de Mateus 7 e foram feitas citações e referências a vários outros textos da Bíblia inteira. Então, sim, existe o pula-pula, existe esse lance de ficar saltando de um lugar para outro quando você está estudando, certo? Foi claro? Mas geralmente eu leio do início ao fim. Principalmente se for ficção, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido. Eu tenho aqui em casa um livro, agora eu vou parar tudo e vou pegar. Esse é um daqueles curiosidades bizarrices literárias, tá? Eu ainda não li esse livro, mas eu tô super curiosa pra ler. É o Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Qual que é a proposta desse livro? Os trechos ou os capítulos são numerados, tá? Porém, existem duas maneiras de ler esse texto. O primeiro é ler do início ao fim. Do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no final. Mas existe a maneira Jogo da Amarelinha de ler esse livro. No início do livro, ele dá aqui um tabuleiro de leitura e ele te propõe uma ordem completamente diferente de capítulos para você ler. E se você ler segundo esse tabuleiro, dizem que você vê coisas completamente diferentes na história. Não tentei ainda, mas é o tipo de bizarrice que é claro que eu precisava comprar e é claro que eu vou experimentar em algum momento, certo? Porque o pula-pula existe, certo? Bom, pergunta número 10. Você quebra a lombada ou mantém o livro como novo? Ai, gente, olha só. É claro que eu gostaria que esse box estivesse como novo, mas eu cuidei muito bem dele. E mesmo que ele tivesse ficado o tempo todo quietinho dentro da prateleira, ele teria sofrido isso aqui do mesmo jeito, porque é material vagabundo, certo? E eu só descobri isso depois que eu comprei. Não tinha jeito. Eu quero cuidar bem dos meus livros, eu tento cuidar bem dos meus livros, porém, eu também vou ler os meus livros. Eu não vou tratá-los como bebês, tá? Eu vou ler o livro. E ele que se vire pra se segurar. Combinado? Tem edições, por exemplo, essas edições da Penguin aqui, gringas, tá? Elas são feitas para serem baratas. Elas são feitas para serem livros de ralo. São consumíveis quase. Elas são feitas para isso. Eu li com todo cuidado, mas olha aqui, ó. O canto tá lascado. Olha como é que fica a bombada. Vamos ver se eu consigo mostrar. Tá toda craquelada. Ó, toda craquelada, tá vendo? Não tem jeito, gente, eu abri o livro. Pode acontecer, eu não tô fazendo força pra destruir o livro. Mas, ó, olha aqui, a Pimpinela Escarlate. Tá com essa linha horrorosa na lombada. Tá. Mas se você olhar, ó, ele tá como novo. E eu li o livro, entendeu? Eu tomei cuidado pra ele durar. É que não teve jeito, a lombada foi embora e faz parte, tá bom? Por sinal, Pimpinela Escarlate é um livro excelente, não sei por que as pessoas não falam mais desse livro. Maravilhoso. Agora, você pega um livro que até nem tem um material tão bom. Esse aqui é o Rebeca, da Daphne du Maurier. Eu comprei uma edição gringa de capa dura, mas essa capa, ela é como se fosse um papel, tá? Ela é dura, mas dá pra escrever nesse troço aqui, entendeu? Eu fiquei morta de medo porque eu achei a edição linda e eu não quero destruir. Então eu tô tomando cuidado com ela. A capa dura geralmente não quebra a lombada. Ok, tô tomando cuidado, mas você vê que os cantinhos começam a sofrer aqui, começam a ficar gatinhos, não tem jeito. Entendeu? Eu vou carregar meu livro enquanto eu tô lendo o livro. Acontece. Então, eu não deixo de abrir meu livro para não quebrar a lombada, certo? Mas eu sim faço força para manter o livro como novo, porque eu quero usá-lo mais vezes. Eu gosto deles, eu quero que eles durem para a posteridade. Também nesse lance de como é que você cuida dos livros, a pergunta 11 é: você escreve nos seus livros? É a pergunta mais polêmica aqui desse negócio, tá? Sim, mas em condições controladas. Vou começar por um mau exemplo de coisas que eu já fiz e não faço mais. Peguei um livro do meu marido para exemplificar, porque quando ele pega um livro meu e faz isso, eu tenho vontade de arrumar uma briga, mas eu não arrumo, tá? Olha como é que meu marido anota os livros dele. Ó, ele pega um lápis, circula palavras, ó, sublinha tudo de qualquer jeito, tá vendo? E fica essa farofa. Eu não gosto quando fazem isso no livro meu. Fico revoltada, tá? Mas isso não quer dizer que eu já não fiz isso na minha vida, no passado. Peguei aqui livros bem antigos que eu tenho na minha estante, tá? Por exemplo, 1984, do George Orwell, eu li pela primeira vez em 1998, quando eu tava no ensino médio, tá? Então, nessa época, eu ainda fazia isso aqui, ó, também, de sublinhar sem régua, tá vendo? Ficava tudo torto, é isso aí.
E por que eu marquei esse livro aqui? Porque eu estava estudando ele para a escola, eu ia fazer prova, tá entendendo? Então, ele tem notas na margem para eu conseguir fazer a prova. Eu li esse livro 2 vezes, na verdade, antes de fazer a prova. E o que eu fiz? Na segunda vez, eu tomei um monte de notas, marquei um monte de coisa importante que estava acontecendo, e eu fiz, resumindo no início de cada capítulo, o que acontecia em cada capítulo, para se eu precisasse consultar na prova. Então, sim, eu já anotei muito livro, entendeu? Com ou sem beleza, eu já anotei livro. E aí, o que acontece? Já naquela época do ensino médio, eu já notei que talvez anotar assim, de qualquer jeito, não fosse melhor. E aí eu fui desenvolvendo ao longo daqueles 3 anos de ensino médio, de começar a usar com régua, às vezes usar cor para destacar melhor, tá vendo? Aqui já tá bem mais arrumadinho. Esse aqui é os 5 minutos do José de Alencar, que eu também li pra escola. Quando eu fui ler o Alienista, do Machado de Assis, eu já usava cores até diferentes na mesma página, tá vendo? Azul e rosa, para destacar coisas diferentes, e fazia umas notas assim mais metidas intelectuais, do tipo falsidade do alienista, humor, abordagem psicológica, tempo cronológico e tempo psicológico, umas paradas assim. Então assim, eu até anotava bastante, mas era porque eu ia fazer prova. Eu tava estudando, eu não tava lendo. Recentemente eu fui tentar fazer aquela coisa estética do BookTube, de tentar fazer realmente aquele lance de botar as tabs na margem, tá vendo? Eu tentei ler o Christine Lavransdatter, da Sigrid Undset, nesses termos, entendeu? Aí eu comecei, a sublinhar e botar as flagzinhas pra achar. E como vocês podem ver, eu parei de ler o livro na página 73 de 1100 e pancada, porque isso aqui começou a me cansar, esse negócio de ficar marcando, e aí eu abandonei, apesar de o livro ser excelente. Então assim, esse negócio estético de ficar marcando citações e botando flagzinhas coloridas, lindas, não é pra mim, tá? Em livro de ficção, pelo menos, não é pra mim. Porém, eu já passei por diferentes fases nisso daí, tá? Por exemplo, a minha Bíblia atual, eu estudo, então eu marco. E aí eu vou abrir aqui numa página qualquer, e eu já mostrei isso aqui pra vocês. Eu sublinho, eu faço referência cruzada, eu faço anotações, mas isso aqui, depois de muita tentativa e erro, eu já sei quais as ferramentas que eu quero usar, tá? Vou até mostrar pra vocês. Quando eu faço isso na minha Bíblia para estudar, eu uso caneta finíssima, de ponta finíssima, essa aqui é a Unipin Fine Line, tá vendo? Ela é 0.1 a ponta dessa desgraçada. Quase não dá pra ver a pontinha de tão fininha que é. E essa ainda é a tinta marronzinha, a tinta sépia, que é mais clara que a preta. Então não fica aquela anotação maior do que a do texto real da Bíblia. Fica bem discreto. E eu uso lápis de cor, não uso marca-texto, porque marca-texto em papel de Bíblia, qualquer um que você tentar, não adianta eles inventarem, tá? Vai passar para outro lado e vai borrar tudo. E aquele marca-texto que é como se fosse um giz de cera, também borra. Então, eu comecei a usar esse aqui, lápis de cor da Faber-Castell Super Soft, que é esse que tem a parte de dentro preta, ele é todo pretinho. Esse aqui é o meu favorito, adoro, uso há anos, e eu uso régua para fazer as linhas e sublinhar meu texto, porque eu não quero que vire uma farofada horrorosa, entendeu? Então, desenvolvi um método, mas eu passei por fases antes disso em que eu tentava marcar e estudar de outras maneiras. Por exemplo, eu já passei pela fase estética da Journaling Bible, que era para ser artística. Então, por exemplo, comecei a ler Esther, e aí eu fazia as minhas anotações com adesivos e coisinhas fofas e fitinhas coloridas, tá vendo? Isso aqui foi uma fase, isso aqui já passou. Eu fiquei bem alguns anos fazendo esse tipo de coisa, fiquei. E aí depois eu parei, eu botava altas técnicas de mixed media, entendeu? Fazia flaps, Isso aqui abre, Anyway, fases que acontecem na vida de uma pessoa, entendeu? Não faço mais. Gostei muito, curti muito. Me ajudou a estudar uma série de passagens bíblicas que antes eu não estudava, de uma maneira diferente. Deu uma revitalizada no meu estudo, mas não foi algo que ficou no longuíssimo prazo. Ficou no médio prazo, entendeu? Também passei por uma fase, vocês já ouviram falar talvez do Commonplace Book, que é o caderninho que você vai anotando as citações dos livros e vai anotando as suas reflexões sobre eles. Então, eu tentei fazer isso, claro que eu tinha que fazer de um jeito diferente, porque eu sou maluca, e eu tentei fazer isso numa Journaling Bible também.
E aí, na época, eu pedi pra uma amiga trazer pra mim dos Estados Unidos essa Bíblia, gente. Olha que coisa mais linda. Ela é de couro de verdade. A capa. E ela tem uma página de texto, uma página em branco. Todas as páginas de texto tem uma página em branco do lado pra você anotar. E aí, cara, eu comecei a ficar louca, porque eu tinha espaço pra fazer todo tipo de anotação, ó, gráficos, no livro de Juízes, entendeu? Eu tinha muito espaço. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu pegava citações de determinados livros que eu estava estudando, principalmente livros, assim, mais de teologia, ou livros de vida cristã, de caráter devocional. E aí, eu pegava as citações desses livros que eu mais tinha gostado e eu trazia pra cá, para essa Bíblia, correlacionando com algum versículo que falasse do mesmo assunto. Estou procurando um aqui. Por exemplo, estou aqui em 1 Tessalonicenses 5,17. E aí eu copiei uma citação de Orígenes, depois uma citação de Larry Titus, e depois, em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu copiei uma citação do C.S. Lewis. Então, olha só, eu tenho várias marcações aqui no texto bíblico e eu tenho as citações do outro lado. Tá vendo? Referenciando versículos que tratam do mesmo assunto. Achei um estudo muito legal de fazer, achei que eu fosse fazer por muitos anos, mas também comecei a me cansar e parei de fazer. Talvez eu volte, porque eu não tornei a usar essa Bíblia para mais nada. E como ela é uma Bíblia em inglês, eu não necessariamente vou usá-la para ler do início ao fim. Ela cansa mais do que ler em português. Então hoje ela está parada, mas ela tem várias dessas anotações de diversos autores encaixadas em trechos bíblicos que falam dos mesmos temas. É uma forma de usar. Mas hoje eu não faço mais. Então, sim, eu eventualmente marco e escrevo nos meus livros, mas em condições específicas. E como eu sou eu, tenho que ter rodada bônus no final do vídeo, né? Já tem meia hora, mas é claro que eu quero falar mais. Então, vamos falar um pouquinho da questão das TBRs, né? Das listas dos livros para serem lidos, as to be read lists, e dos registros de leitura. Primeira coisa que eu quero mencionar. Eu tenho um planner de leituras. Já é o segundo ano que eu faço isso, e eu já comprei um para fazer no ano que vem, um outro planner para fazer isso. Eu tenho usado esse plannerzinho aqui, de uma marca japonesa chamada Robonichi. Esse é o que eles chamam de Robonichi Wix. Ele é um livrinho pequenininho, que ele tem um monte de recursos, tá? Ele tem layout mensal, como se fosse um calendário mensal, e ele tem semanas, tá? Layout de semana. Deixa eu pegar um aqui sem nada escrito. Da semana de dezembro, ó. Como é que é o layout dele? Ele tem esse lado aqui que é datado, e um espaço para cada dia da semana, tá vendo? E ele tem uma página do lado só com um grid. Você faz o que você quiser com esse espaço aqui, entendeu? Você pode expandir essa divisão para cá e ficar com um espaço maior para cada dia da semana, ou use como quiser. Como é que eu tenho usado isso aqui? Deixa eu abrir uma página que esteja bonitinha. O que eu faço? Desse lado aqui, que não tem data, eu faço a lista do que eu quero ler ou estudar naquela semana, certo? E aí, desse lado aqui que é datado, eu vou anotando o que eu efetivamente fiz naquele dia, certo? E aí eu fico com planejamento versus execução. E é claro que quando eu acabo um livro, eu boto mais um aqui embaixo e continuo anotando aqui que eu comecei um livro novo. E esse livrinho, ele também tem no final um espaço para notas. Esse aqui, que é o normal, acho que tem 70 e poucas páginas, mas tem uma versão que tem 200 e poucas páginas. Tá vendo? Só página assim desse grid aqui para você fazer o que quiser. E aí, o que eu faço com essas páginas? As minhas listas de desejos do que eu quero ler, certo? Tô de bobeira em casa. Ai, queria tanto ler. Mas que livros que eu queria ler, assim, quando eu terminar os livros devocionais? Ah, vou fazer aqui uma TBR de devocionais. E aí eu vou na minha estante e vejo quais que são as minhas prováveis próximas leituras devocionais e faço uma anotação aqui, tá? E aí, se eu ler, ponto pra mim, se eu não ler também, quando eu for ler outra coisa, vai me dar vontade de ler outra coisa, não li, é isso mesmo, e vambora, e toca a bola, entendeu? Porque os interesses da gente vão mudando mesmo ao longo dos dias, e das semanas e dos anos, e faz parte. Então, por exemplo, quando começou o ano, eu fiz a listinha das leituras coletivas de canais de booktubers que eu gosto, que eu sigo, que eu queria fazer ao longo do ano. Então, por exemplo, o TBR do Rodrigão 1002 tá aqui, da Tatiana Feltrin, da TLT. Eu peguei os que eu queria dentro daquelas leituras que eles disseram que iam fazer e fui anotando aqui, tá vendo? Li todos? Não, mas li alguns, tá vendo? E aí eu vou marcando depois que eu li esses aqui. Então é o seguinte, isso aqui é pura diversão, entendeu? Um caderninho que eu, pequenininho, posso jogar na bolsa e levar sempre comigo. E vou anotando minhas leituras e vou anotando principalmente o que vai me dando vontade de ler.
tá? Eu tenho uma TBR gigante numa planilha de Excel que não dá pra mostrar porque vai revelar toda a extensão da minha loucura, mas no dia a dia eu vou preenchendo isso aqui e depois eu vou lá e atualizo a TBR digital, porque eu não tenho saco pra ligar o computador toda hora, certo? Além disso aqui, que vai guardar meu planejamento mensal, as minhas listinhas, os registros do que eu efetivamente li, eu tenho duas práticas que são, assim, físicas, para eu saber o que eu quero ler ou o que eu tô lendo, tá? Primeiro, eu tenho uma pilha de livros na minha mesa de cabeceira, que é a pilha dos livros em andamento. Com exceção da minha Bíblia, que fica na escrivaninha, eu tô sempre estudando, então eu preciso de espaço para estudar e usar marcadores como esses lápis de cor e régua e tudo mais, tem que ser na escrivaninha, né? Então a Bíblia fica lá na escrivaninha. Mas os outros livros todos que tiver em andamento, eu deixo na minha mesa de cabeceira, tá? Pra eles ficarem bem junto de mim até quando eu durmo e assim, eles não ficarem solitários sem mim, certo? Por muitas horas. Por outro lado, do lado da mesa de cabeceira, eu tenho a pilha da bagunça. E aí, pra organizar a pilha da bagunça, meu marido vai querer me matar por fazer. Eu acabei comprando isso aqui, ó. Isso aqui é uma bolsa, tá? De tecido bem fininho, bem levinha, bem vagabunda, bem baratinha, que tá cheia de pelo de cachorro e que eu comprei na Amazon. Isso, na verdade, é uma diaper bag. É uma bolsa pra botar fralda de bebê de recém-nascido, pra você botar em cima do trocador, sabe? Pra manter o trocador organizado. Pois é, e ela tem essas divisões aqui por dentro, tá vendo? Isso aqui é velcro, dá pra tirar as divisões, mas eu deixo com. O que eu faço com essa bolsinha? É a minha cesta de TBR de curto prazo, digamos assim. Ela começa vazia, certo? Aí ela tá lá do lado dos livros em andamento. E aí eu tô na minha vida e me deu uma vontade, porque eu vi um vídeo de alguém falando da Rebeca. E aí eu falei, pô, tô com vontade de reler Rebeca. Não quero esquecer que eu quero reler Rebeca, mas eu não anotei aqui. Aí o que eu faço? Eu pego fisicamente a Rebeca na prateleira e boto na bolsinha. E aí Rebeca tá lá na bolsinha do lado da mesa de cabeceira, certo? Aí passaram mais de 2 dias e falei, putz, alguém me recomendou a Christine Lavransdata. O Carlos lá do Livros e E-Books falou que esse livro é maravilhoso e eu já comecei a ler e parei, eu tenho que lembrar de voltar a ler. Aí eu pego a Christine fisicamente e boto lá na bolsinha, entendeu? E aí a Christine fica morando também com a Rebeca lá do lado da minha cama. E assim vai. Ah, eu lembrei de um livro que eu ainda não li, meu Deus. Eu ainda não li esses outros contos que estão aqui com o alienista. Não posso esquecer de terminar de ler isso. Aí eu vou e boto na bolsinha. O que acontece? Depois de alguns dias, a bolsa tá abarrotada, sacou? E aí, se nesse intervalo eu acabei de ler algum dos livros que estavam em andamento e eu tô com um tempo pra ler e vou escolher um livro novo, geralmente eu venho primeiro na bolsinha e olho se tem algum que ainda esteja muito me dando vontade de ler. Aí eu pego e leio. Ok, vou terminar os contos do Machado, vou começar a ler esses. Se não, às vezes eu olho pra bolsinha, apesar do livro estar na bolsinha, eu não quero mais ler naquele momento. Não, agora eu não tô com tempo, agora eu quero um livro curto, mas aqui só tem livro grande. Aí eu tenho 2 opções, ou eu deixo na bolsinha por mais tempo mesmo, e deixo acumular na bolsinha, ou eu esvazio a bolsa toda, boto todo mundo de volta nas prateleiras, entendeu? Arrumo a casa toda, e a bolsa fica vazia pra começar tudo de novo, sacou? Então, assim, é um hábito babaca? Serve pra alguma coisa? Não, serve pra eu brincar e ficar movimentando meus livros pra um lado e pro outro, entendeu? E pra eles saírem da prateleira de vez em quando, e dar uma arejada, e eles verem meu quarto, em vez de ficar no escritório, por aí vai, entendeu? Aí vai pra um lado, vai pro outro. Porque, assim, eu sou aquela pessoa, gente, que só tocar, manusear, folhear, cheirar o livro por 5 minutos e botar ele de volta em outro lugar, já me deixou feliz, sacou? Eu tô usando meus livros quando eu não tô lendo eles, pra ficar mudando eles de lugar, sabe? É aeróbica, sabe? Musculação leve, carregamento de peso, carregamento de livro, sacou? Então, assim, serve pra alguma coisa? Não. Serve pra eu me divertir. Como isso aqui também. No duro, precisa disso aqui pra ser um bom leitor? Não, não precisa. Não precisa de nada disso. Precisa disso aqui? Precisa da caneta que custa quase R$20 pra anotar a sua Bíblia? Não, não precisa. Mas é disso que a gente vive, cara. A gente tem que curtir as coisas malucas da vida, entendeu? Vou ler isso aqui, talvez não nos próximos 3 anos, mas tá aqui. Eu me divirto pensando na ideia de ler o livro fora de ordem. Sacou? É isso, pessoal. Vou lá. Bom domingo pra todo mundo. Boa semana. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a mim. Vamos todos juntos. Tchau, tchau. Beijo.